Queria que você falasse um pouquinho sobre o jejum. O jejum? Isso. As religiões antigas, elas têm muita ideia do jejum como uma virtude. Isso está presente no islamismo, está presente no judaísmo e em algumas outras doutrinas também. No cristianismo, isso não aparece, mas você vai encontrar no curso do crescimento do cristianismo algumas tentativas de trazer experiências do judaísmo para dentro do cristianismo. Jesus nunca propôs jejum para ninguém. O jejum que ele falava era apenas o jejum espiritual. Mas aí algumas doutrinas cristãs trazem a ideia do jejum durante a Semana Santa, e outras doutrinas também cristãs apresentam o jejum para oração, para conseguir uma coisa que quer muito fazer jejum para que se consiga isso. Para a doutrina espírita, em princípio, isso não teria nenhuma relação direta. As relações que existem não estão com o jejum em si, mas está na capacidade do homem de vencer a gula. Então, os indianos, eles têm uma coisa muito interessante, que eles dizem assim, que o homem precisa dominar os seus sentimentos, as suas emoções, e aí eles têm como princípio o seguinte: se você consegue dominar a sua alimentação, então você é uma pessoa de propósito firme. Porque se a pessoa diz assim, não, a partir de hoje eu não vou mais me alimentar, não vou mais tomar refrigerante, por exemplo. Ou, a partir de hoje não vou mais comer açúcar. A partir de hoje eu não vou mais comer determinada carne, não vou mais comer carne. Ela toma uma decisão e ela segue isso. Então é um sinal de que é uma alma disciplinada, é um espírito que já possui muitas conquistas, porque dominar a questão da fome, do comer, é muito forte dentro da criatura humana. Então, é um local de exercício da nossa capacidade. Mas, para a doutrina espírita, não existe esse princípio de que, eu vou ficar em jejum para que eu consiga ter uma conexão com o mundo espiritual melhor. Não é necessário. Agora, isso não quer dizer que está liberado a glutonaria, que a pessoa, então já que não tem, então agora eu vou pecar pela gula porque não tem problema nenhum. Não, tem sim. A gente precisa regrar, alimentar-se de maneira moderada, para que a gente se alimente para repor as energias e não comer desesperadamente, passando mal da mesa, se abanando com dificuldade, como é mostrado no livro Missionários da Luz, logo no capítulo 3, onde aparece um grupo de médiuns numa mesa mediúnica em que eles têm graves problemas. Um na sexualidade, que eu estava falando agora, o outro com embriaguez e o outro com a glutonaria. A mulher come demais, tem o estômago dela cheio de um monte de coisa que ela come. Então, a gente ter uma tentativa de comer menos. E, nesse sentido, o que se come também é muito importante. Nunca é demais repetir que a literatura espírita sugere, mas não impõe, que a gente, tanto quanto nos seja possível, reduza progressivamente a ingestão de carne, de proteína animal. Não é só simplesmente porque vai fazer mal para nós, é porque é crueldade com o animal também. Essa ideia de dizer assim, não pode comer porque o animal tem uma energia ruim, aí você come a energia do medo, e aquilo vai para dentro de você. Isso, até certo ponto, é um egoísmo, porque eu estou só preocupado comigo. Ninguém fala que o animal sofre. Então, a gente tem que olhar pelo lado deles, assim, eu não quero, porque maltrato o animal, mato o animal tem direito de viver, aí você chega lá, mata, arranca as vísceras, frita, assa, mói, e depois come aquilo. Então, demonstra um sentimento de frieza, de crueldade da nossa parte. Então, a gente é orientado na literatura espírita a tanto quanto nos seja possível fazer e reduzindo progressivamente essa ingestão. Mas isso não é uma questão que se diga assim, não, você obrigatoriamente tem que fazer. Como também, jejum, em termos de espiritismo, não é uma regra que se coloque. Algumas obras, como as obras de André Luiz, no livro Desobsessão, orienta, antes das reuniões mediúnicas, a redução da ingestão de carne,
para facilitar os processos de comunicação mediúnica. Mas isso é em função das energias que a carne possui. Mas a gente não deve tomar daí que seja um jejum. Não. Você faz uma alimentação frugal, normal, como se faria, sem exageros, e vai para a atividade que tem que ser feita. Então, nesse dia, pelo menos, você não vai extrapolar. Mas não quer dizer assim, olha, hoje eu não vou comer carne, vou comer só uma frutinha, vou comer só uma bandinha de uma jaca e vou para o centro. Ora, uma banda de uma jaca, como que vai, né? Então, a gente tem que ter lógica, comer o suficiente para se manter e não se exceder na alimentação, como se isso fosse o objetivo da vida.